Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. 1 Samuel capítulo 28. Saul e a médio de Endor. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: Saiba que você e seus soldados me acompanharão no exército. Disse Davi a Aquis: Então tu saberás que o teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu-lhe: Muito bem, eu o colocarei como minha guarda pessoal permanente. Samuel já havia morrido e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: Procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: Existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: Invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: Certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: Juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: Por que me enganaste? Tu mesmo és Saul. O rei lhe disse: Não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: Vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: Qual a aparência dele? E disse ela: Um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: Por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: Estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde nem por profetas nem por sonhos, pois por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Por que você não obedeceu ao Senhor nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele faz isso a você hoje. O Senhor entregará a você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer.
Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: Olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco para que tenhas forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: Não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também, e ele os atendeu. Ele se levantou do chão e sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. Então ela serviu Saul e seus homens, e eles comeram. E naquela mesma noite eles partiram. 1 Samuel capítulo 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus reuniram todas as suas tropas em Afeque e Israel acampou junto à fonte de Jezreel. Enquanto os governantes filisteus avançavam com seus grupos de 100 e de 1000, Davi e seus homens iam na retaguarda com Aquis. Os comandantes dos filisteus perguntaram: O que estes hebreus fazem aqui? Aquis respondeu: Este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele está comigo há mais de 1 ano, e desde o dia em que deixou Saul, nada fez que mereça desconfiança. Contudo, os comandantes filisteus se iraram contra ele e disseram: Mande embora este homem para a cidade que você lhe designou. Ele não deve ir para a guerra conosco, senão se tornará nosso adversário durante o combate. Qual seria a melhor maneira de recuperar a boa vontade de seu senhor, senão à custa da cabeça de nossos homens? Não é ele o Davi de quem cantavam em suas danças: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Então Aquis chamou Davi e lhe disse: Juro pelo nome do Senhor que você tem sido leal e ficaria contente em tê-lo servindo comigo no exército. Desde o dia em que você veio a mim, nunca desconfiei de você, mas os governantes não o aprovam. Agora volte e vá em paz. Não faça nada que desagrade aos governantes filisteus. Davi perguntou: O que foi que eu fiz? O que descobriste contra teu servo desde o dia em que cheguei? Por que não posso ir lutar contra os inimigos do rei, meu senhor? Aquis respondeu: Reconheço que você tem feito o que eu aprovo, como um anjo de Deus. Os comandantes filisteus, no entanto, dizem que você não deve ir à batalha conosco. Agora levante-se bem cedo, com os servos de seu senhor que vieram com você, e partam de manhã assim que clarear o dia. Então Davi e seus soldados levantaram-se de madrugada para voltar à terra dos filisteus, e os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel capítulo 30. Davi derrota os amalequitas. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no 3º dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: Persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: A quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: Sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: Você pode levar-me até esse bando de invasores? Ele respondeu: Jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e te levarei até eles.
Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo, e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo e tinham ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: Uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Davi respondeu: Não, meus irmãos, não façam isso com o que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Quando Davi chegou a Ziclag, enviou parte dos bens às autoridades de Judá, que eram seus amigos, dizendo: Eis um presente para vocês, tirado dos bens dos inimigos do Senhor. Ele enviou esse presente às autoridades de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir, de Aroé, de Zifimote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas e dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de todos os lugares onde Davi e seus soldados tinham passado. 1 Samuel capítulo 31. O suicídio de Saul. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Giboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram, abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos de seus ídolos e no meio de seu povo. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo o que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Fim do livro de 1 Samuel. 29 de março. Hoje nós vamos falar sobre práticas que desagradam ao Senhor. Saul havia falhado como rei, desobedecera a Deus e o Senhor não estava mais disponível para ele. Samuel estava morto e Saul não tinha a quem recorrer. Estava com muito medo. Adivinhação e bruxaria eram práticas expressamente proibidas pela lei e consideradas abomináveis por Deus, conforme o que está escrito em Deuteronômio 18, 10 e 11 e Levítico 26. O Senhor não permitia a comunicação com os mortos. O próprio Saul havia expulsado médiuns, ou seja, bruxos, e espíritas da terra após a morte de Samuel.
No entanto, o próprio Saul recorreu em desespero a uma médium porque não conseguia mais ouvir a voz de Deus. Apesar de não sermos capazes de determinar com exatidão o que aconteceu nessa passagem de 1 Samuel 28, se o espírito era mesmo Samuel ou um demônio fazendo as vezes de Samuel, nós temos duas coisas a observar. Em primeiro lugar, ele confirma que existe um mundo espiritual. E em segundo, o espírito simplesmente ratifica a mensagem que Samuel proferiu em vida. O reino seria tirado de Saul e dado a Davi. E além disso, ele prediz a morte de Saul e de seus filhos. Tudo ocorreu da forma que o Espírito disse. Saul descobriu a verdade, mas apenas depois de buscá-la no reino das trevas. Em vez de procurar continuamente a orientação divina e de acreditar que Samuel havia falado da parte de Deus, Saul escolheu encontrar suas respostas por meio de uma fonte sombria. Da mesma forma, essa médium que foi utilizada por Saul para consultar os mortos, quando ela viu Samuel e percebeu que era Saul quem fora até ela ficou preocupada. Ela sabia que estava correndo riscos. Ela não tinha escrúpulos nenhum e já havia lucrado bastante com o sofrimento alheio, porém dessa vez não estava no controle da situação. Deus usou a atividade ilícita dessa mulher para tirar qualquer sombra de dúvida sobre a posição de Saul. O rei não se sentiu confortado, mas sim ficou imóvel, paralisado com aquilo que ouviu. Samuel, o espírito, declarou que Saul e seus filhos morreriam também no dia seguinte. A despeito dos meios empregados pela médium de Endor para exercer a bruxaria, os seus atos eram irrevogavelmente errados. Ela conhecia os mandamentos de Deus contra a feitiçaria, ou no mínimo sabia que o rei estava pondo em prática essa lei do Senhor. Apesar disso, ela desobedecia conscientemente, prosseguindo em seus trabalhos em aparente desconsideração pela lei de Deus e do rei. Alguns, mesmo nos dias de hoje, assim como Saul, dão continuidade à tradição dessa mulher. E você e eu não devemos nos enganar. Mesmo que tudo pareça muito inocente, essas pessoas não pensam na felicidade e no bem-estar de seus clientes. Afinal de contas, o inimigo a quem eles servem nunca pensa a nosso favor. Temos a tendência humana de querer conhecer o futuro. Isso começou desde o Jardim do Éden com Eva, quando ela desejou ser como Deus. Pensamos que de alguma forma estaremos mais preparadas, mas no controle se soubermos o que está à nossa frente. Não estaremos. Jesus declarou: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal, conforme o que está escrito em Mateus 6,34. Ouvir a voz de Deus e obedecer-lhe no dia de hoje já é um desafio grande o suficiente. É nossa reação ao Senhor que molda o nosso amanhã. No caso de Saul, era tarde demais para ele retificar a lealdade depositada nos lugares errados, e Saul mesmo pagou por isso um alto preço, o preço de morte. Por isso, hoje nós devemos buscar a Deus, buscar continuamente estar na presença do Senhor, nos arrepender dos nossos atos errados e buscar buscar o perdão em Deus, buscar no Senhor a nossa salvação, a nossa libertação. Não devemos jamais recorrer a métodos escusos, a feitiçaria, a simpatias, a bruxarias, porque tudo isso é feitiçaria diante de Deus e é abominável diante do Senhor. Deus é a nossa fonte de toda a sabedoria de que nós necessitamos para viver a nossa vida. E Jesus já disse: não devemos nos preocupar com o futuro, porque basta cada dia o seu próprio mal. Que nós possamos confiar que o nosso futuro está nas mãos de Deus, de que Ele tem o melhor para nós e que, em contrapartida, o que nós precisamos fazer é apenas servi-lo, adorá-lo e amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e com todas as nossas forças.
Se ainda assim for difícil para nós entendermos que o Senhor tem o controle de tudo, nós podemos ter uma certeza acerca do nosso futuro. Se nós temos o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso Salvador, conforme o que está escrito em Jeremias, Ele já prometeu, Ele tem um futuro de paz a fim de nos dar aquilo que desejamos. Deus deseja sempre o melhor para nós. Que nós possamos então depositar toda a nossa confiança nele. Amém? Posso orar por você? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te peço que abençoe essa pessoa que está ouvindo este devocional. Senhor, traz paz ao coração desta pessoa agora acerca do seu futuro. Que ele ou ela agora tenha certeza no coração de que o Senhor tem o controle de todas as coisas e que o Senhor jamais a abandonará, que o Senhor jamais a desamparará. Por isso mesmo, Senhor, fortalece os joelhos dos teus filhos agora, os joelhos das tuas filhas agora, em nome de Jesus, de modo que eles, em oração, em fé, buscando em Ti, tenham a certeza de que o Senhor tem cuidado deles com amor eterno. É isso que eu te peço neste dia, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido, amém, minha querida, que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo devocional.